Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é dia 26 de novembro, são 19h30. É tempo de esperançar, né? Hoje nós estamos aí. Eu acho que agora a gente vai conseguir finalmente ter alguma estabilidade nas lives, sabe, pessoal? Essa semana última, nessas duas últimas semanas, estava uma confusão com a escuta sinodal, mas ela acaba amanhã, né? A diocese pede que as paróquias entreguem amanhã, né? As outras escutas que eu estou envolvido não vão me tomar tanto tempo, então a gente vai retornar à nossa programação normal de lives, né? Segunda a sábado às 19h30, domingo às 15h30, né? Essa semana, inclusive, eu tive uma experiência interessante, né? Que uma das lives eu fiz numa capela, na capela de Nossa Senhora Aparecida, né? Entrou alguém, oi Djalma, oi Doraci, paz e bem. Os sinodais da comunidade, né, da comunidade matriz, né, e ele amanhã, inclusive, tem a tarefa importante, a tarefa difícil de ir lá e entrar a escuta, né? Paz e bem, Djalma, paz e bem, Doraci, né? É, tem uma coisa assim triste, né? Nós perdemos o seu Antônio Cabral, né? Seu Antônio Cabral foi enterrado hoje, faleceu ontem, né? O seu Antônio foi o primeiro mestre da nossa paróquia, foi o primeiro a estar conosco nessa atividade de levar a comunhão para os nossos. Nunca vi palavra ruim de ninguém. Nunca vi da boca dele falar mal de uma pessoa. Não é? Homem de gesto simples, fala mansa, profundo amor à igreja, gostava muito da comunidade Cristo Redentor. Infelizmente, faleceu. Infelizmente para nós, porque eu tenho grande certeza que ele está junto do Pai agora, então eu fico tranquilo. Mas a gente vai perder esse convívio, essa proximidade, né? Hoje nós temos uma celebração muito importante, né? A gente tem a possibilidade de fazer uma exegese, uma interpretação um pouco diferente da habitual, né? A gente vai fazer uma reflexão que não é bem aquela reflexão que as pessoas estão acostumadas a ver, né? Então, acho que vai ser interessante a oportunidade da gente aproveitar esse momento, né? Vamos aí esperar mais uns minutinhos para a gente começar, né? Para a gente poder aproveitar. Como eu falei, a gente não foi quarta-feira. Foi quarta-feira? Foi quarta-feira. A gente fez uma live na capela de Nossa Senhora Aparecida, porque acabou que eu me atrasei um pouco na escuta lá e fiz lá mesmo. Foi uma experiência diferente, sabe? Porque havia pessoas em volta ali, né? Então, acho que quem sabe até não vou evoluir para, por exemplo, no domingo fazer a live de manhã, porque daí eu aproveito a própria comunidade que vai estar junto comigo e faço a live junto com a comunidade. Quem sabe, né? Essas coisas a gente vai vendo à medida que surge, né? São momentos que vão surgindo e que a gente vai aproveitando aquele momento, aquela situação e ver o que dá, né? Não é para a gente ter nada muito planejado, não. O que acontecer, aconteceu. Combinado? Bom, vamos começar, pessoal. O Senhor esteja convosco.
ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores, que elas estão dando brotos. Logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Sabe, a gente olhando esse evangelho, a gente, primeira coisa, tem que contextualizar, ou seja, tem que colocar ele no tempo e na cultura para onde ele foi escrito. Porque senão ele pode ficar estranho, né? Nós estamos falando de Lucas. Lucas escreveu para os gregos, não é? Lucas é um evangelho tardio, ele é o terceiro evangelho, né? O primeiro evangelho, assim, a primeira escrita do evangelho foi Mateus, né? Só que esse primeiro evangelho de Mateus a gente não tem, né? O proto-evangelho de Mateus, a fonte que, as logias de Mateus, seja lá como for dito, entrou alguém, seja bem-vinda, nós não sei quem é, acho que é Maria de Fátima, paz e bem. Então, esse primeiro evangelho de Mateus, ele se perdeu, mas Marcos ele escreveu o seu evangelho, que era para os romanos. Mateus, com o evangelho de Marcos e com a lembrança dele, talvez até com o rascunho dessa fonte, escreveu o evangelho dele, Mateus. Lucas, provavelmente com acesso à fonte original, com Marcos, Mateus e algumas coisas, como uma conversa que ele teve com Maria, por exemplo, escreve o evangelho dele, então o terceiro evangelho. Independente desses três evangelhos, João escreve muito tardiamente a versão dele, né? João é o quarto evangelho, mais vamos dizer, o último a ser escrito. É fato que a comunidade entre o evangelho de Lucas quanto o evangelho de João, tá? Isso não tem nada demais, era prática comum na época, né? Por que isso é importante? Porque quando o evangelho de Lucas foi escrito, já tinha rolado uma série de confusões. Inclusive, provavelmente já havia sido destruído o templo de Jerusalém. Jerusalém já havia sido varrida nos anos 70, né? Então, vamos dizer assim, Lucas escreve para um grupo de cristãos que já sofreu muito, que já está sendo perseguido, que já está vendo toda a dureza que vem por aí. E aí faz sentido a frase: vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Né? Porque havia naquele grupo de pessoas um desejo da segunda vinda de Jesus muito, muito imediato. Eles acreditavam que Jesus voltaria, por exemplo. Ele morreu hoje, daqui a 2 anos, 3 anos, ele volta e reestrutura tudo. Porque ainda havia muito da ideia do triunfo mundano, do triunfo do mundo, né? Na verdade, essa ideia de uma igreja triunfante persistiu durante muito tempo e tem hoje, no século XXI, 2000 e tantos anos depois de Jesus ter nascido, ainda tem gente que acha que a igreja de Jesus é uma igreja triunfante, né? Oi, Fátima, paz e bem. Tenho certeza, né, que teve gente que cantou
antífona de Cristo Rei, Cristo vive, Cristo vence, Cristo vive, Cristo impera, com assim, alegria, força, né? Mas, pessoal, não foi isso que foi visto. Essa geração que esperava essa vinda gloriosa, ela estava sendo frustrada. E aí a gente vê esse discurso, essa fala, vós também, quando vides acontecer essas coisas, ficais sabendo, o reino de Deus está perto. E você fica pensando, mas Bernardo, como é que isso é possível? Né? Então, 2000 anos depois, o reino de Deus não chegou ainda. Jesus mentiu para essas pessoas. E aí, sabe, a gente fica, às vezes, perturbado com essas coisas, porque a gente tem uma visão muito, como eu vou dizer, ainda parecida com a desses primeiros cristãos. Mas eu quero fazer aqui uma outra leitura. Né? O reino de Deus está perto, o reino de Deus está próximo. Quando vides essas coisas. Sim, perfeito. Aqui eu posso fazer algumas leituras, e uma delas que eu já fiz é sobre os sinais do tempo. Né? Papa João XXIII, ele inclusive falava isso várias vezes. Nós temos que observar os sinais. Existe, inclusive, numa das orações eucarísticas nossas, que os nossos fiéis observem os finais do tempo e tomem ações concretas. Sabe, pessoal? E aqui eu hoje parei e pensei assim, mas e se Jesus, quando falou que o reino de Deus está perto, que o reino de Deus está próximo, depende da tradução, ele não estava falando no tempo, e sim no espaço. Como é que é, Bernardo? Não entendi. Sabe, a gente ouve, o reino de Deus está próximo. Né? Tipo aquelas figuras que aparecem às vezes em filme, né? Daqueles profetas, o fim do mundo está chegando, como se o reino fosse uma questão de tempo. E se ele não for uma questão de tempo? E se Jesus estiver falando sobre uma questão de lugar? O reino de Deus está perto. Porque para pensar, nós temos guerras, temos rumores de guerras, temos fome, miséria, pestes e doenças. Temos. Em algum momento a gente não teve isso na nossa vida. E é aí que talvez eu queira aqui fazer uma provocação de uma. E é claro que você tem liberdade de concordar ou não comigo, não tem nada demais. Mas e se Jesus está falando no sentido do reino de Deus estar perto de você? Está literalmente do seu lado. Mais ainda, e se você está no reino de Deus? Mas como assim, Bernardo? Não estou entendendo. E se Jesus está chamando você para observar os sinais do tempo, ver como o mundo está se afastando de Deus e chamando você para tomar ações concretas, para que nós façamos o esforço de trazer o mundo de volta para o reino de Deus. O reino de Deus está perto, ele está no meio de nós. Nós estamos no reino de Deus, mas nós não o trouxemos à terra ainda. Sabe, é como se Jesus estivesse falando, você tem a oportunidade de ter o reino de Deus aqui. Dom Pedro Casaldaglia, um bispo muito importante, que morreu recentemente, tem pouco mais de um ano, ele falava da terra sem males, da possibilidade da gente buscar como profetas,
como igreja missionária, saída, né? Mas o Celano, a Assembleia Eclesial, nos chama, sejamos uma igreja missionária em saída, uma igreja de homens e mulheres que estão dispostos a sair de suas casas e ir ao encontro dos irmãos e das irmãs, ir em missão. Não só a missão para os outros da nossa comunidade, mas também para aqueles que não são da nossa comunidade. E construir a terra sem males. Sabe, o reino de Deus, ele está literalmente do lado da gente. Só que a gente precisa trazer a essência de Deus. Sabe, tem uma coisa muito interessante, eu já fiz essa exegese, eu vou fazer de novo. É o sinal da cruz, porque a gente faz assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Os ortodoxos fazem Pai, Filho e Espírito Santo. E por que eles fazem da direita para a esquerda? Porque eles dizem que a graça vem ao mundo. Isso faz sentido. Mas nós fazemos Pai, Filho e Espírito Santo porque o mundo precisa ir para a graça. E se esse entendimento existe no nosso sinal da cruz, por que nós não trazemos também para a nossa ação? Que a nossa ação seja de trazer o mundo para a graça, de trazer esse mundo marcado pela dor, pelo ódio, pelo egoísmo, pelo preconceito, pela discriminação, pela fome, pela miséria, pela doença. Vamos trazer esse mundo para a terra sem males. Que não é nada mais, nada menos que o próprio reino de Deus. Se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos literalmente buscando Deus para junto de nós. E nós estamos claramente cumprindo essa opção. É o que eu falo que existe no sinal da cruz. Deus Pai se veio à terra, se encarnou em seu Filho para nos salvar. O Espírito Santo trará o mundo para a graça. Não é? Bernardo, onde é que você leu isso? Isso é invenção minha. Tá? Não sei nem se está certo. Mas é como eu penso hoje que existe uma mensagem a mais no sinal da cruz. Né? Que Deus Pai se encarne em seu Filho para nos salvar e através do Espírito Santo nós traremos o mundo para a graça. Por isso, o reino de Deus está próximo, está perto, está ao lado. Nós estamos no reino de Deus. Mas nós ainda não o colocamos em plenitude no mundo. Assim como mas recebe a plenitude dos dons do Espírito Santo na sua crisma. Nós devemos entender que nós estamos no reino de Deus, mas nós ainda não vivenciamos na plenitude, porque nós ainda não trouxemos a graça. É por isso que ele vira e fala, prestem atenção. Quando essas coisas começarem a acontecer, está na hora de agir, está na hora de ser sal da terra, está na hora de ser luz do mundo, está na hora de ser fermento na massa, está na hora de sair do nosso conforto. Não como igreja potente, forte, porque nós não somos isso. Nós somos um grupo de homens e mulheres simples, conhecedores dos nossos limites, das nossas fraquezas, mas cientes do perfeito amor de Deus por nós, sabendo que um apoia o outro, que um ajuda o outro a superar e caminhando juntos, em sínodo, nós podemos fazer uma igreja diferente. Uma igreja sinodal, uma igreja missionária, uma igreja em saída. Uma igreja, sabe,
Madalena. Bernardo, Igreja Madalena, aquela igreja que foi amada e reconciliada. E por ser amada e reconciliada, profecia, alegria e amor. O mistério de Jesus, que sim, sofreu a paixão, sim, foi crucificado, sim, morreu, mas ressuscitou e vive no meio de nós, que nunca nos deixou, mesmo quando ascendeu aos céus. Ele está presente no meio de nós. Como ele mesmo fala, ele é Deus conosco. E se ele está conosco, o reino dele está aqui. Cabe a nós trazê-lo em plenitude ao mundo. Mas, Bernardo, como nós vamos fazer isso? Eu não sei, você não sabe. Mas todos nós nos juntarmos, desejosos de fazer isso, de trazer o amor-justiça, ou a justiça-amor, de valorizar a pessoa acima dos bens, de valorizar a vida acima dos lucros, de entender que todos somos dignos de uma vida plena. Sabe, a gente vai trazer esse reino. Esse reino está mais próximo do que a gente pensa. Resta a gente apenas essa realidade. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão que eu tive para hoje, né? Amanhã é o último dia do ano litúrgico, domingo já começa o advento, né? Bernardo, começa o advento no domingo? Começa, né? Domingo é o primeiro dia do advento, então, na verdade, domingo a gente já começa um novo ano litúrgico, né? O ano litúrgico, ele começa no primeiro domingo do advento, as leituras vão mudar, né? Não só porque muda o círculo, mas porque muda também o evangelho, né? Então, a partir de domingo, a gente começa a leitura de outro evangelho, outras coisas, outras visões, mas é sempre o mesmo mistério. Fátima está mandando amém com mãozinha de oração, Djalma e Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Sabe, pessoal, acho que a partir agora dessa semana a gente engrena. Acredito que não tenha mais nada para me atrapalhar a fazer, né, as lives. Agora, não sei, de repente a gente vai ter umas lives aí nas capelas, porque pelo menos o pessoal de Nossa Senhora Aparecida gostou de eu fazer a live na capela lá, né? Quem sabe? Por exemplo, quem sabe eu não faço uma live ao vivo de uma das minhas celebrações da palavra, né? Imagina lá no meio da celebração a gente coloca a live para rodar, para vocês verem, durante a celebração. Aí vai ser mais estranho. Sabe, acho que é preciso experimentar, né? É preciso fazer algumas coisas diferentes para que a gente possa aproveitar, para que a gente possa lucrar, aprender, melhorar, né? Se é a melhor solução, se é a melhor coisa, eu não sei, mas é o que a gente vai fazer nesse momento. Bom, pessoal, acho que por hoje está bom. Nós vamos encerrar e amanhã a gente está junto, 19h30. 19h30. Bernardo, qual é o evangelho de amanhã? Não sei, mas eu vou mandar uma mensagenzinha para vocês, tá? Me despeço, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, pessoal, quem tiver oportunidade, fique em casa. A gente não sabe muito bem como é que vão ser os próximos momentos, né? Se você não tomou a vacina ainda, toma a vacina, toma a segunda dose, toma a terceira dose, qualquer chance, qualquer vacina é bom, tudo é bom. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 19h30. Tchau, tchau.